Olá pessoal, bom dia. Hoje nós estaremos juntos estudando a, a nossa lição, que tem por tema Proposta Bíblica para a Depressão. Um tema muito sensível, principalmente nos dias de hoje. A gente tem vivido dias em que a depressão, infelizmente, tem sido comum em nossos meios. E a gente vai tentar aqui conversar sobre isso, mesmo eu não sendo um especialista para isso, né? A gente vai sempre estar frisando aqui que se a gente se sentir assim, deprimido, a gente precisa pedir ajuda, primeiramente, sempre, a um profissional conhecido, reconhecido, para que a gente possa passar por esse problema da melhor forma possível, tá? Então a gente vai tentar analisar algumas perspectivas bíblicas sobre isso e eu vou estar junto com vocês aqui para a gente estar falando sobre isso. Então vamos começar orando, pedindo a Deus que possa estar nos ajudando a compreender a, o que Ele fala para a gente nesse tempo de tanta dificuldade, que é esse tempo que a gente vive. Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço, Deus, por estar falando comigo nesse momento, através dessa lição, e que eu possa, Pai, compartilhar um pouco daquilo que o Senhor falou comigo, no meu coração, aos meus irmãos. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar no nosso meio e, através dessas palavras, o Senhor possa estar agindo com transformação e salvando vidas, que é o que nós pedimos e sempre te rogamos, ó Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou aqui agora dividir uma tela com vocês para a gente ver a nossa apresentação. Bom, então, como eu falei para vocês, essa lição é a lição número 5. Opa, é a lição número 5. Resposta bíblica para a depressão. Então a gente vai começar. Primeiro eu queria falar um pouco sobre alguns cuidados que a gente precisa ter com o tema dessa lição, né? A, essa lição não tem o objetivo de invalidar qualquer ação ou tratamento contra a depressão ou afirmar que a solução para o problema é unicamente religiosa cristã. Infelizmente, vivemos em algumas comunidades que, a meu ver, são pessoas extremadas, classificam que a depressão não existe, que somente pela fé, pela oração, a pessoa vai ser curada. Eu acredito que a pessoa pode sim ser curada somente pela fé, pela oração, e nós presenciamos e vivemos milagres de Jesus em nossas vidas. Mas nós não sabemos quais são os desígnios de Deus para a vida de todos nós. A gente, em comunhão com Ele, a gente, como servo, aceita aquilo que Ele tem para a nossa vida. E o que Ele tem feito é capacitar diversos médicos, centros de tratamento, tem nos dado inteligência para desenvolver medicamentos. Então, dizer que a solução para a depressão é unicamente religiosa ou cristã é um equívoco, tá? Essa lição não tem objetivos clínicos. Eu não tenho objetivo de diagnosticar se qualquer pessoa que está aqui vendo ou ouvindo a lição, ela tem algum tipo de problema psicológico. A lição não tem essa ideia. Ela só tem uma ideia de a gente trocar uma ideia realmente sobre alguns personagens, sobre o que a Bíblia fala um pouco sobre essa depressão, sobre esse estado de espírito, tá certo? Então, não tem esse objetivo. A EBD ela não substitui a necessidade de procura de ajuda, né? Ajuda, seja do seu familiar, seja uma ajuda de um profissional de saúde, tá certo? Se qualquer pessoa que estiver ouvindo aqui esse estudo e estiver compartilhando
dessa dificuldade na sua vida, ela precisa procurar ajuda profissional, tá certo? A gente não está aqui invalidando a fé nem o cristianismo em si, mas a gente acredita que com ações concomitantes, o cristianismo de um lado, a fé de um lado, o poder de Deus de um lado, juntamente com o poder de Deus, a fé e o cristianismo através dos médicos e medicação, essa seja a melhor saída para que as pessoas possam sair dessa situação. É recomendável que qualquer um que sentir necessidade de ajuda, devido à dificuldade relatada nessa lição, peça ajuda, tá? Eu vou estar sempre falando isso, tá, gente? Pedir ajuda é fundamental. Ali embaixo tem um telefone, que é o telefone do CVV, o Centro de Valorização da Vida, e o Skype, é um centro que cuida de pessoas que estão com pensamentos suicidas, ou que estão passando por dificuldades muito grandes com a depressão. Então eles oferecem essa ajuda de forma gratuita. Então se você estiver aqui ouvindo essa lição, conversando aqui comigo e sentir necessidade de ajuda, não deixe de procurar, não deixe de ligar, não deixe de procurar a sua comunidade de fé, a sua família, os seus amigos. Não passa por isso sozinho, não, tá bom? Beleza. Eu queria começar com 2 depoimentos, tá? Esses 2 depoimentos estão nesse site aqui que eu coloquei aqui embaixo da CRU, tá? De 2 pessoas, tá? E eu vou ler com vocês. Para mim, a depressão veio como um inverno. Embora os sinais de alerta pudessem ser sentidos e vistos muito antes, uma garota nascida e criada no Sul, eu me casei, comecei um novo emprego e me mudei para um país, pelo país em Minnesota. Dentro de 2 semanas e bem a tempo para o frio. Então, era uma pessoa que estava normal, que tinha seu emprego, que tinha uma família, e a depressão veio sem aqueles motivos comuns que a gente ouve, né, de luto, etc. Outro depoimento: eu estava cansado, realmente cansado. Eu estava nervoso, emocional e ansioso. Comecei a perceber que parecia exatamente como parecia lá fora, cinza e infeliz, tormente. Afundei-me cada vez mais até finalmente desmoronar. Um dia, em uma conferência de trabalho, eu simplesmente não aguentava mais os movimentos. Eu senti como se estivesse morrendo por dentro. Muito forte, né? Acho que cada um sente de uma maneira, mas alguns sentimentos, algumas sensações, eu acredito que seja parecido com pessoas que sentem esse tipo de sensação, esse tipo de estado de espírito, né? Ah, não apenas a depressão pode fazer você questionar Deus ou se sentir distante dele, perdão? Mas também pode dificultar a convivência na comunidade cristã. A dependência pode ser ainda mais desafiadora para os cristãos, porque infelizmente existem conceitos errôneos e estigmas associados à depressão em muitas comunidades cristãs. Então às vezes existem pessoas nas nossas comunidades de fé que estão se sentindo como esses 2 depoimentos que nós vimos anteriormente, cinzas, vazios, esgotados, sem forças nem ânimo, e, e essas pessoas estão às vezes no nosso lado, nas nossas comunidades de fé. E infelizmente elas não conseguem conversar, não conseguem colocar para fora por causa de diversos estigmas, diversas condenações de irmãos nossos, às vezes até com boa intenção, mas que julgam as pessoas, os familiares que julgam as pessoas e acham que isso não é nada, palavras como você precisa melhorar, precisa somente pensar positivo, e falam essas coisas sem menosprezando a dor do outro. Quando você ou as pessoas ao seu redor não entendem a realidade da depressão, torna mais difícil procurar ajuda. A depressão já pode distorcer a sua percepção da realidade ou fazer você duvidar do seu julgamento.
É crucial ser capaz de reconhecer o que é, o que não é verdade sobre a depressão. Então, gente, aqui fica um apelo para a gente também se entender o que é depressão, procurar se instruir, para que a gente, quando tope com uma situação como essa, na nossa família, nossa esposa, nosso marido, filho, ou então um amigo na nossa comunidade de fé, no trabalho, enfim, a gente possa entender quais procedimentos a gente pode tomar para que aquela pessoa possa estar saindo dessa situação junto com a gente, né? Oferecer ajuda é muito importante, mas a gente precisa conhecer o que é mito e o que não é. Então existem diversos sites confiáveis, existem diversos livros também que falam sobre depressão. Então é um assunto que hoje, infelizmente, todos nós precisamos ter uma ideia do que seja, de como se portar e o que acontece com a pessoa, quais são os sintomas. É importante para que a gente não possa agir de forma errônea e agravar ainda os sintomas de depressão de um ente querido ou de um amigo. Muitas pessoas bem intencionadas podem realmente dar maus conselhos, porque não entendem a depressão. Então, por exemplo, aqui eu coloco um equívoco e uma realidade, um exemplo disso. Um equívoco: depressão não é real. E a realidade, depressão é uma doença real que afeta a capacidade do cérebro de funcionar como ele deveria. Então, as pessoas acham que é bobagem, você não tem idade para ficar deprimido, você não sabe o que são problemas de verdade, né? E ao mesmo tempo também é uma banalização da doença, tudo eu estou deprimido, tudo eu vou fazer uma loucura. As pessoas às vezes usam essa doença como uma forma de manipulação, né? Então a gente precisa entender bem o que é, né? Precisa se informar, tá? Mas saber que é real, que a coisa acontece, tá? A ideia de que depressão não é real é um equívoco muito perigoso, que impede muitas pessoas de obterem ajuda. Esse é um problema muito sério, porque quando a gente pega essa situação e diz que ela tem um cunho, por exemplo, somente espiritual, a pessoa às vezes não pede ajuda, a pessoa às vezes acha que sozinha, se ela orar mais, se ela ler mais a Bíblia, se ela for mais à igreja, aquilo vai ser curado. E às vezes isso não funciona dessa maneira. Bom, a Bíblia fala sobre emoções humanas, embora não use a palavra depressão. Peraí, rapidinho. Traz versos que descrevem a tristeza profunda ou mortal. Então, na Bíblia a gente não encontra necessariamente essa palavra, né, depressão, mas encontra essa palavra, esse termo, né, tristeza profunda ou mortal. E aqui tem alguns exemplos que eu vou ler com vocês, tá? Em Salmos 18:4 fala assim: tristezas de morte me cercam e torrentes de impiedade me assombravam, desculpa. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Salmo 119, 28. Ó, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Jeremias. O livro de Lamentações é um livro muito, muito difícil de ser lido, né? Que mostra um estado emocional de Jeremias bem decadente, né? O coração alegre é um bom remédio, enquanto a tristeza faz secar os ossos. Provérbios 17, 22. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, e a minha alma e o meu ventre. Salmo 31, 9. Então, são diversos versículos aí do Antigo Testamento que mostram esse estado de angústia que a pessoa deseja a morte, que é algo muito parecido, um estado mental muito semelhante ao da pessoa depressiva, né? A gente vê também Jesus passando por momentos de extrema angústia, né? E a gente vai ler aquela parte onde Jesus estava no Getsemane, né? Então, então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar
chamado Getsêmani, e disse-lhes: sentem aqui enquanto eu vou ali. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Tá, essa passagem está em Mateus 26, de 36 ao 39. Então, Jesus, uma tristeza, ele relata uma tristeza mortal, né? Uma tristeza que fez Jesus a pedir a Deus que, se fosse possível, que passasse dele o cálice, mesmo ele sabendo de todo o plano redentor de Cristo, o estado humano dele estava numa situação tão degradante, uma tristeza tão grande que ele proferiu essas palavras a Deus. Então a gente vê que na Bíblia diversos personagens passaram por essa situação e algo que, embora não tenha esse nome, a gente sabe que vem desde os primórdios da Terra, né? As pessoas com uma tristeza num nível tal que ela não consegue olhar, não consegue se levantar, não consegue fazer nada. E a intervenção divina, por muitas vezes, ela somente ela que pôde fazer com que essa pessoa saísse desse estado e que com o tempo, com o tratamento de Deus, essas pessoas foram melhorando e foram dando a volta por cima, ou às vezes não, às vezes passaram por um período muito difícil, né? Como Jó, por exemplo, passou por um período grande, de muita dificuldade, e somente no final de anos, depois de ter passado por muita tristeza, que ele se recuperou, Deus restituiu, é, Deus deu para ele filhos, tudo que ele tinha perdido. Bom, continuando, gente, então agora a gente vamos tentar entender algumas causas da depressão e por que ela acontece, né? Aqui são só algumas palavras, tá? A gente não, como eu falei, eu não sou profissional dessa área, mas eu trouxe aqui algumas informações, todas elas do Ministério da Saúde, né? E eu recomendo sempre que vocês possam estar procurando outras informações em outros lugares, tá procurando livros e pessoas, profissionais da área, tá certo? Então, primeiro aqui eu vou falar de causas físicas, né? As causas físicas podem ser genética, tá? Bioquímicas e eventos vitais. A genética fala o seguinte: estudo com famílias, gêmeos e adotados indicam a existência de um componente genético. Estima-se que esse componente represente 40% da suscetibilidade para desenvolver a depressão. Então, questão genética. A questão bioquímica cerebral. Há evidências de deficiência de substâncias cerebrais, chamadas neurotransmissores. São eles a noradrenalina, serotonina, dopamina, que estão envolvidos na regulação da atividade motora, no apetite, do sono e do humor. Tá certo, gente? Então, diminuições em substâncias produzidas aí pelo nosso cérebro, tá? E eventos vitais, né? Eventos estressantes podem desencadear episódios depressivos naqueles que têm uma predisposição genética e desenvolveram a doença. Então, a perda de algum ente querido, uma grande desavença amorosa, o luto, eventos às vezes fortes, marcantes, né, eles desencadeiam em pessoas, principalmente em pessoas que já têm alguma predisposição, pode desencadear a depressão, tá certo? Podemos encontrar o relato de algumas pessoas que atravessaram momentos que desejaram a morte. Talvez
um ponto em comum entre elas seja uma tensão, ressentimento, mágoa ou estresse envolvido, que são as causas físicas, né? Expectativas frustradas. Isso tudo sempre relacionado com outras pessoas. Elias pode ser considerado o exemplo clássico de alguém que passou pela caverna da depressão. Então, na Bíblia, a gente pode constatar alguns personagens que tiveram esses sintomas físicos, tá? E esses sintomas físicos, esses sintomas externos, levaram esses personagens, a um estado emocional de depressão. Tá? Vamos ler 1 Reis 19. Esse texto descreve Elias num momento depressivo, fugindo com medo da mulher e desejando a morte. Bom, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou debaixo da árvore e dormiu. Esse texto está lá em 1 Reis 19, de 3 a 5. Então, aqui é um texto onde Elias ele tinha acabado de enfrentar os profetas de Baal, e foi assim, um evento extraordinário, né? É um evento muito conhecido na cultura cristã. E logo depois ele é, é, come, começou uma perseguição aos profetas, né? E ele que não temeu os profetas de Baal, ele temeu um decreto de uma única mulher, né? De Jezabel. E aí Elias ele saiu daquele estado de euforia, né, a um estado depressivo, tá? Aquela notícia para Elias de perseguição, aquela situação de perseguição, para ele, né, para ele foi o suficiente para ele orar a Deus desejando a morte, tá certo? E, bom, Deus começa um tratamento com Elias, né, nessa caverna, começa um tratamento de, de renovo e refrigério para Elias, e ele vai se levantando desse estado emocional aos poucos. Vamos ver o tratamento de Deus, né? Nesse momento de Elias de depressão, né? Você nota que aqui com a seta para baixo, né, são todos os movimentos, vamos dizer assim, negativos, né? Os movimentos para baixo que Elias fez, né? Elias primeiro ele fugiu para o deserto, ele se isolou, né? Ele, ele fugiu com medo, mas não procurou pessoas que pudessem o ajudar ou uma comunidade para que ele pudesse orar junto e ter algum tipo de procedimento para se mobilizar à frente a essa perseguição que estava acontecendo, né? Ele se sentou e ele orou pedindo a morte. E ele se deitou e dormiu para tentar ver se Deus atendia ao seu pedido, né? Mas, na verdade, Deus ele chamou Elias para fazer outras coisas, né? E aí, vamos ver essas atitudes que estão para cima, né? Você podendo conversar com ele, ir à presença de Deus, foi o que Deus convidou Elias, né? Deus chamou Elias naquela caverna, né? Tem um fator físico importante que Elias descansou. Depois Deus chamou ele para sair daquela caverna, se deslocar. Então ele caminhou. Deus convidou ele a comer, a se levantar. Então, esse tratamento com Elias dá a entender que Deus ele nos convida a sair desse estado de desejo de morte, que esse é um estado que Deus não deseja para ninguém. E a gente sabe disso. A gente não acredita que as pessoas que estão passando por esse problema também não queiram. Ninguém é feliz, ninguém escolhe passar por depressão, né?
mas eu convido aqui, nesse momento, que quem estiver passando por essa situação, pense em Elias, pense em como Deus trabalhou no coração de Elias, nesse passo a passo. Eu convido que você também tenha esse passo a passo, que você também clame a Deus para que Ele possa te dar forças do sobrenatural de Deus, te ajude a você tomar essas atitudes positivas. Não obstante isso, né, não tomar as atitudes que ele fez, né, que estão marcadas aqui com setinha para baixo, né, não se isole, né, não, não desista, né, não deseje a sua morte, né, e não faça nada, não se entregue, né, tente procurar alguém, tente não dar ouvidos a esses pedidos negativos de morte também. Tá certo? Bom, vamos pensar agora em outras causas, né? As causas psicológicas. Tá? Estatísticas assombrosas concluíram que fatores psicológicos de desenvolvimento interpessoais, espirituais e outras influências não físicas são a causa de problemas depressivos. Certo, gente? Então, fatores externos contribuem demais para que a pessoa possa estar com problemas depressivos. Então, aqui eu listei alguns, tá? Causa ligada à própria vida e à família, estresse ou perdas importantes, a gente já falou sobre isso um pouquinho, né? Desespero diante da impotência, isso é muito comum, é muito difícil lidar com isso. Se sentir impotente em uma situação de doença, uma situação de abandono, tá? Pensamentos negativos, aqueles pensamentos de que a gente é inferior, de que o mundo é muito melhor sem a gente, né? Que nós somos um peso para as pessoas, né? Que a vida das pessoas seria muito melhor se a gente não tivesse por ali, tá? Todos esses pensamentos são pensamentos ruins e que só trazem danos emocionais. Ira não tratada, isso é muito complicado, né? A gente às vezes não trata os nossos problemas no dia a dia, vai guardando aquilo, e a gente vai tirando conclusões da nossa própria mente, né? Dos nossos próprios pensamentos. Isso pode estar nos levando a um sentimento de depressão, a um estado de depressão. Pecado e culpa, a religião às vezes se torna opressora na vida da pessoa, né? E, e a pessoa não consegue sentir viver a graça de Jesus, né? Viver a graça de Cristo, Jesus nos dá, e a pessoa fica naquela prisão do pecado, tá certo? E quais são os efeitos? Os efeitos da depressão? Ah, bom, os efeitos eles estão associados a todas essas causas, né? Eu aqui estou listando alguns, né? Sentimento de incapacidade, gerando infelicidade, uma ideia de que você não consegue fazer ninguém feliz, você não consegue fazer nada bem, nada direito, né? Então você fica infeliz porque dá a impressão de que você não é uma pessoa útil, porque você não consegue fazer nada, né? Então isso gera uma infelicidade muito grande, uma tristeza. A gente começa a sentir doenças físicas também, né? Nós vimos que nosso cérebro ele para de produzir diversas substâncias, então essas substâncias elas ah, fazem com que o nosso corpo ele se torne mais não se não baixa a nossa, ele baixa a nossa imunidade e faz com que o nosso corpo fique mais fragilizado e suscetível a doenças oportunistas. Fora que a gente fica sem vontade de fazer nada, então a gente se torna mais ocioso, enfim, nosso corpo ele vai sentindo todos esses efeitos. E, na minha opinião, o pior de todos os efeitos é a tendência suicida, né? É a tendência de que a morte é a única solução, né? E isso a gente precisa sempre combater, porque sempre vai haver uma solução. Sempre há uma solução.
A morte ela acaba sendo a solução que se apresenta de maneira algo, a única coisa que a gente pode fazer, né? É acabar com a própria vida. Então, isso é um pensamento maligno, um pensamento extremamente ruim e que a gente precisa combater de todas as formas possíveis, de forma mais sábia possível. Bom, e a lição ela apresenta algumas ajudas, algumas propostas de ajuda, perdão, aos depressivos, né? Essas propostas de ajuda, eu sempre vou falar isso, elas sempre são mais fáceis de serem tomadas quando a gente não se sente sozinho, quando a gente não está sozinho, tá, gente? E às vezes é, a gente sente que está começando a ficar depressivo e tal, então essas propostas elas podem nos ajudar nesse início, até a gente não chegar num, num, num ponto mais complicado, tá? Então, uma das propostas é lide diretamente com as causas, né? Então, a gente tem que pensar quais são as causas da nossa depressão. Isso é importante, a gente diagnosticar o que está nos levando a nos sentir triste ou nos sentir da forma que nós estamos nos sentindo, né? Confiança em Deus. A confiança em Deus é algo muito, às vezes parece ser muito subjetivo, muito etéreo, né? Mas a confiança em Deus é primeiramente lembrar quem Deus é e do amor de Deus, né, para com a nossa vida e que Ele diz para a gente que a nossa vida é valiosa. Por mais que a gente não consiga estar fazendo as coisas como a gente acha que deve estar fazendo, que a gente se sinta um peso, enfim, a confiança em Deus ela está em a gente acreditar que para Ele nós somos valiosos, né, do jeito que nós somos, com as dificuldades que nós temos, com os problemas que nós temos. Aprenda a lidar com a raiva e com a culpa. É importante saber que esses dois sentimentos são naturais, tá? Se sentir com raiva é natural, se sentir culpado também é natural. Todos se sentem com raiva, todos se sentem culpados. E o fato de nós termos pecado, nós termos errado em algum momento da nossa vida, não faz da gente ser menos humanos do que nós somos, tá? Então a gente precisa aprender a lidar com isso com naturalidade. Não banalizar, não fazer tudo de qualquer maneira, não é isso, mas saber que os erros vão acontecer, os momentos de raiva vão acontecer e faz parte da vida, né? A gente precisa lidar com isso e talvez saber tratar esses pontos de raiva, aquilo que nos traz raiva, aquilo que nos traz culpa, né? Tratar esses pontos. Confronte os modos de pensar. Então, nós temos às vezes muitos pensamentos negativos sobre diversas coisas e a gente precisa confrontar, entender que aquele pensamento de que você não é útil, de que você não precisa ninguém precisa de você, de que você não é uma pessoa amada, enfim, esses pensamentos eles não são reais, eles são mentirosos. E por mais que a gente esteja sentindo isso, ajuda a gente se a gente entender que esses sentimentos são mentirosos, eles não são reais, eles não são verdadeiros. Você é importante, a sua vida é importante, você sempre vai fazer muita falta para muitas pessoas, mais pessoas do que você imagina, tá? Procure apoio. Eu estou falando isso desde o início, né? Por vezes vai ser necessário que você se medique, isso é uma realidade. Não é uma vergonha, não é um problema. Se você está resfriado, você procura um médico, você se medica. Se você tem qualquer tipo de dor, você também se medica. E se você está passando por um problema de depressão e o profissional achar que você precisa ser medicado com antidepressivo ou qualquer outro tipo de remédio,
a gente tem que fazer. Deus ele tem capacitado homens e mulheres para que, para que eles contribuam com a ciência e dessa maneira a gente possa usufruir das bênçãos de Deus através desse mecanismo, que é a medicina. O mecanismo é um mecanismo por onde Deus ele trabalha. A gente não pode pensar que Deus só aparecer daquele milagre que a gente acha que tem que aparecer, numa bola de fogo, algo espetacular, né? Deus ele tem usado médicos. A gente está vivendo um momento de pandemia e a gente não consegue glorificar a Deus porque a vacina contra o coronavírus ela está aparecendo. A gente não consegue glorificar a Deus porque a gente acha que isso é um pensamento somente, é algo que foi feito somente pelos médicos, foi a medicina. Não. Deus ele está ali, ele está propiciando que essas pessoas tenham inteligência, que os resultados possam acontecer, que os laboratórios possam funcionar, que os testes possam ocorrer. Deus ele está ali. E essa vacina, em nome de Jesus, vai salvar muitas vidas e Deus, através da mão dessas pessoas, vai curar muitas pessoas. E eu acredito que Deus pode curar também as nossas vidas, a nossa mente, através de medicamento. Pratique exercícios físicos. O exercício físico ele produz diversas daquelas substâncias, né, que a gente falou que o cérebro para de produzir, né, o cérebro para de produzir por um problema, né, e a gente estimula a produção através de exercício físico. Então, também é uma proposta de ajuda extremamente eficaz. Tá? E aí, pessoal, a gente começa a chegar na nossa conclusão, tá? Nas nossas conclusões, né, na verdade, né, e eu quero ler ela todas para vocês, tá certo? Primeiro, você não está separado de Deus, só porque você tem ou você está em um momento de depressão. O melhor amigo que encontramos em nossa dor é o próprio Jesus. Ele chorou por nós. Na cruz, ele experimentou a separação de Deus em sua plenitude. Nós lemos aqui. Nosso Salvador sabe o que significa sofrer em trevas. Segunda conclusão, você não está sozinho. Nas páginas da Bíblia, encontramos amigos que nos ajudam a passar por esses tempos devido às expressões honestas de seus sentimentos em momentos sombrios. E aí Jeremias fala, Senhor, tu me enganaste e eu me deixei enganar. Olha como Jeremias sofreu, como que Jeremias se sentiu. Então, não é só você que passa por isso. Diversas pessoas passam, e na Bíblia a gente encontra personagens que também passaram por isso. O amor e a fidelidade de Deus nunca dependem de você. Não é pelo nosso estado de espírito, não é pelo aquilo que a gente faz que altera a fidelidade e o amor de Deus para conosco. Não há nada que nós possamos fazer que altere o amor de Jesus pelas nossas vidas, tá certo? Então, a gente precisa crer nessa fidelidade, mesmo em dias sombrios. Deus pode trazer o bem de algo tão doloroso quanto a depressão. Ele nos ama porque simplesmente quem Ele é. Deus nos usará para trazer esperança aos outros. Então Deus nos ama simplesmente por quem Ele é. Ele não nos ama porque a gente é alguma coisa, né? E Ele pode ressignificar esse momento tão doloroso na nossa vida. A gente precisa crer nisso. Há ainda esperança, porque seus pensamentos e emoções latentes em dias de depressão não são a verdade. A gente já falou um pouco sobre isso, tá, gente? Se você está sofrendo de depressão ou outra doença mental, saiba disso. Deus se importa profundamente quando você sofre. Você está com dor, pode se perguntar onde está Deus. Ele está lá com você. Como sempre, se você pode ou não sentir isso. Então, o fato de você poder sentir Deus ou não, não faz com que não faz com que seja alterado o fato dele estar ou não com você. O fato de você não senti-lo não quer dizer que ele não está lá, tá certo? Mesmo que você esteja tão deprimido que não possa colocar suas orações em palavras coerentes,
Deus entende. Deus ouve os gritos do seu coração e está com você. Certo? Como o Salmo 34:18 diz, o Senhor está perto do coração partido. Ele resgata aqueles que perderam a esperança. Com o amor e o apoio de Deus e das pessoas ao seu redor, você pode passar por esse tempo. Se você está deprimido, conte a alguém. Informe um médico, amigo, membro da família ou conselheiro. Por favor, não sofra sozinho, especialmente se você sentir pensamentos suicidas. Tá certo, gente? Então, Deus ele está com a gente. Independente se a gente está se sentindo num vazio ou não. Ele nunca vai nos abandonar. E volto a falar, não sofra sozinho. Se a gente está passando por alguma dificuldade, não deixe de procurar ajuda, não deixe de conversar com alguém. Mesmo que seja alguém da família, mesmo que seja alguém somente da igreja, não passa por isso sozinho. Sua vida é valiosa demais para que a gente possa ficar sem você. A gente não pode ficar sem você, tá certo? Bom, eu espero que Deus possa ter falado com você, assim como Ele falou comigo. Deixa eu voltar aqui. Assim como Ele falou comigo, eu me sinto muito feliz por ter falado sobre isso. Espero ter contribuído um pouquinho para o conhecimento de vocês e que Jesus possa estar confortando a sua vida. Vamos orar agradecendo? Senhor Jesus, muito obrigado por tudo e que o Senhor possa estar indo de encontro a cada coração aflito nesse momento, que possa estar ouvindo esse pequeno trecho da Tua palavra aqui em forma de estudo. Que o Senhor possa estar usando a EBD para agraciar a vida de pessoas que estejam com dificuldade e que a gente possa estar se instruindo cada vez mais sobre essa doença para combater, em nome de Jesus, qualquer dificuldade. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus. Amém.